Olha, o governador Rafael Fonteles participou hoje na cidade de Campo Maior das comemorações pelos 202 anos da Batalha do Genipapo, um evento histórico que foi importante para a consolidação da independência do Brasil. E a repórter Nájila Fernandes estava lá e acompanhou a solenidade. Uma manhã de celebrações. A história dos heróis do Genipapo é revivida a cada ano, com homenagens a quem deu o próprio sangue pela independência. Nós só temos que gratidão aos heróis do passado que deram seu sangue pela independência do Brasil, não do Piauí, independência do Brasil. Então só tem gratidão que ter acontecido esse fato na nossa cidade. A programação dos 202 anos da Batalha do Genipapo teve início com uma missa em ação de graças, na Catedral de Santo Antônio. A imagem do santo padroeiro de Campo Maior foi levada até o altar pelo governador Rafael Fonteles. Após a missa, as homenagens continuaram no Monumento da Batalha do Genipapo, revista às tropas e desfile militar. Os 202 anos da Batalha do Genipapo reuniu em Campo Maior militares, civis e autoridades. Aqui no monumento, as homenagens nos levam ao 13 de março de 1823. Nos levam a imaginar como foi a batalha mais sangrenta da luta pela independência do Brasil. O que ocorreu aqui às margens do rio Genipapo consolidou o Brasil como a nação que nós conhecemos hoje. Essa nação forte, pujante. Eu digo sempre que enquanto lá às margens do Ipiranga a gente não teve sangue, suor e lágrimas, nas margens do Genipapo nós tivemos, a partir da luta do povo, para garantir que essa região do país, Piauí, Maranhão, Pará, ficasse unida ao restante do Brasil, que já estava independente de Portugal. Personalidades que contribuíram para a história do Piauí receberam outorgas da Ordem Estadual do Mérito Renascença. Agradecer pela homenagem e reconhecer que isso é fruto de um trabalho de todos que fazem o departamento. Isso também nos traz ainda mais responsabilidade para a gente continuar servindo a sociedade piauiense nesse quesito combate às facções criminosas. Estou muito feliz, realmente muito emocionado com essa homenagem recebida na data de hoje. Eu acho que representa o resultado do trabalho do DENIT, do Piauí. Inclusive eu trouxe os convidados da equipe do DENIT para prestigiar. Nós estamos compartilhando essa honraria com a equipe toda do DENIT. Os filhos de Campo Maior se orgulham do que a cidade representa para a história do país. Todo ano faz essa expressão de comemorarmos, para que cada uma das gerações que vai chegando, a gente informando do sangue que foi derramado, pelas guerras, aquela guerra que aconteceu, para a história ser sempre lembrada como nosso povo de Campo Maior. Então, todo ano a gente participa desse evento da Batalha do Genipapo. O governador Rafael Fonteles destacou também obras de melhorias para Campo Maior e região. Obras de infraestrutura na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública são uma constante no nosso mandato. E a região de Campo Maior e o município de Campo Maior, hoje mesmo, teremos dois exemplos disso, a inauguração do asfalto ali para a comunidade de Água Fria, asfaltamento urbano, mais uma etapa, e tantas outras que estão sendo feitas simultaneamente pelo governo do estado do Piauí. E a gente vai comentar agora um pouco sobre esse evento no nosso bate-papo de política hoje com Tássio Cruz, aqui no Jornal Cidade Verde. Boa noite, Tássio. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos acompanham. Um evento que reuniu figuras até opostas, politicamente falando, mas que estavam aí nesse mesmo espaço congregando desse evento, dessa solenidade. Né? Verdade, Aline. A importância de um evento como esse, o governador falava, da gente lembrar a nossa história para não a repeti-la, né? Então a gente vive um momento de tensões pelo mundo, então é importante também lembrar da nossa história, da importância do Piauí para o Brasil. Eu vim de Minas e nunca ouvi falar na Batalha do Genipapo até chegar ao Piauí. Então é importante que o brasileiro conheça essa batalha, a importância que foi para a independência. Na questão política, a gente vê ali, inclusive na matéria muito bem contada a história pela Nájila, dois espectros da mesma família e opostos, Joãozinho Félix, prefeito do município, e o ex-deputado Antônio Félix, que apesar de serem da mesma família, politicamente caminham em locais opostos, né? Nunca foram aliados. Então,
a presença do governador, o diálogo, o abraço, por exemplo, com Joãozinho Félix, que é aliado de Ciro Nogueira da oposição, mostra a importância deste momento também, em que se deixa as diferenças políticas de lado para se preocupar com os municípios do estado. Este é um ano propício para isso. Por isso a importância também desse contexto político na cerimônia da Batalha do Genipapo. Já que a gente está falando em contexto político, vamos aqui fazer uma atualização sobre essa preocupação, uma preocupação que também pode interferir nas próximas eleições, né? Sim. A gente está falando muito sempre em eleições de 2026 e é em relação à possível redução do número de vagas, de cadeiras de parlamentares no âmbito estadual e federal aqui no Piauí. Eu queria que você contextualizasse primeiro para a gente entender um pouco mais, passar para quem está nos assistindo o porquê dessa possível redução, né? E também que impactos isso pode ter financeiramente aqui para o nosso estado. Aline, influencia tudo, eu diria, na política do Piauí. Nós tivemos o censo realizado em 2022, publicado em 2023, que demonstrou uma certa estagnação da população no estado do Piauí. Diante desse contexto, o STF foi acionado para definir sobre as vagas e remeteu à Câmara que até junho deste ano apresente através de um projeto a definição de como ficarão as bancadas estaduais. Qual é a conta, Aline? Para se ter um deputado federal, a legislação, a Constituição Federal estipula que deve-se ter uma conta de aproximadamente 370 mil habitantes para cada deputado federal. O Piauí praticamente se estagnou ali em quase 3 milhões e 300 mil habitantes. Com isso, não teria condições de ter 10 deputados federais. Então, pelas contas, nós teríamos a redução de 2 deputados federais e a conta para cada deputado federal nós temos 3 estaduais. Então, teríamos a redução de 2 deputados federais e 6 deputados estaduais. E isso afetaria por completo o nosso cenário político. Nós temos aí até um material, né, explicando didaticamente um pouco melhor como é que ficaria, né, a partir de 2026 com essas reduções. Então, nós teríamos a bancada de 8 deputados federais e 24 deputados estaduais, o que levaria a uma redução muito considerável nas duas casas. E isso, Aline, deve ter um impacto financeiro também. Qual é o impacto financeiro? Um deputado federal, ele destina emendas para os municípios, para um estado, e assim como o deputado estadual também. E por isso o impacto financeiro poderia chegar em um mandato de 4 anos a mais de 1 bilhão em queda de receitas para as cidades piauienses, por isso a preocupação da bancada federal. Alguns estados vão perder, alguns estados vão ganhar, né? Isso. E isso tudo agora, tem uma expectativa, o relógio está contando, até o dia 30 de junho, se não houver essa revisão por parte da Câmara Federal, essa revisão vai ser feita pelo próprio STF. Exatamente. O STF remeteu à Câmara para tomar essa decisão. Existem 2 correntes na Câmara. Uma, comandada pelo presidente Hugo Mota, que defende o aumento do número de deputados para que esses estados não tenham a redução das suas bancadas. Então, quem ganhou aumenta, quem perdeu se mantém igual. Existe uma outra corrente, comandada por uma outra parcela de deputados aí do sul do país, principalmente Santa Catarina, que ganharia até 4 deputados, que essas são contra o aumento. Esses deputados defendem que deva se manter a mesma quantidade de deputados que existem hoje. O projeto de Hugo Mota elevaria de 513 para 527 deputados federais. Como é que avalia, então, o Legislativo Estadual? Como é que está avaliando essa possibilidade? Com preocupação, né, Aline? Tanto o estadual quanto o federal com preocupação. Porém, o estadual ele ainda é um polo passivo desta conversa, já que quem define são os deputados federais, é em Brasília que se define. Mas aqui, né, no Piauí, o receio é de que a mudança ocorra e tenha esse reflexo na Assembleia. O deputado Severo Eulálio falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Estamos acompanhando atentamente, tanto com os nossos senadores, como também com os nossos deputados federais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, em algumas oportunidades já se pronunciou que vai trazer esse tema para o debate. É um tema extremamente relevante para o estado do Piauí, porque da forma como está, nós perderíamos a representatividade de 2 deputados federais. Não se trata apenas de 2 cargos políticos, de 2 deputados.
para o Piauí é uma perca de representatividade, é uma perca de força do estado do Piauí, é uma perca de volume de recursos imensuráveis. Durante os 4 anos de um mandato de um parlamentar, com esses 2 parlamentares, perderíamos aproximadamente R$1 bilhão. Então, dinheiro que chega na ponta, dinheiro que chega nas cidades, dinheiro que chega nos municípios para melhorar a vida dos piauienses. Então, é extremamente importante e necessário que todos nós possamos unidos buscar a manutenção das vagas de deputados federais e, consequentemente, as vagas também de deputado estadual, pela importância que tem para todos os piauienses. Essa conversa já tem data? As conversas acontecem dia a dia. A discussão que acontece tem que acontecer na Câmara Federal, tem que ser pautada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e os nossos deputados federais, claro, estão todos empenhados, imbuídos de discutir, de tratar do assunto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já sinalizou ser favorável que não exista o prejuízo para o Piauí, assim como para demais estados, mas isso trata-se de todos os estados da federação, são 513 deputados, não é um diálogo simples, é um diálogo complexo que tem que ser feito e tem que ser feito com urgência. O advogado Welson Oliveira explicou como isso ocorreria e também os impactos que o estado pode sofrer. Vamos acompanhar. E o último censo de 2022 indicava que o Piauí perderia 2 vagas no Congresso Federal. E isso acabaria implicando na perda de 6 vagas na Assembleia Legislativa. Então, a gente diminuiria de 10 deputados federais para 8 deputados federais e na Assembleia de 30 deputados estaduais para 24 deputados. Só que o STF, através de uma análise de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, deu um prazo para que o Congresso Nacional pudesse legislar sobre essa situação. E assim o Congresso está fazendo, está discutindo, e hoje existe uma proposta legislativa para que não haja cortes nos cargos federais, apenas um aumento de 14 cargos para aqueles estados que, por conta do censo, tiveram um aumento populacional. Isso vai trazer, de uma certa maneira, um impacto, mas não de uma grandiosidade como estão tratando. Por quê? Quanto às emendas, as emendas continuarão dos partidos políticos. Não vai ter aumento do número de partidos políticos. O que vai ter aumento é o número de deputados. Isso, obviamente, vai causar um impacto no orçamento, mas nada comparado se fosse aumentar o número de emendas, os valores delas. Então, qual é o ponto aqui a ser discutido? O ponto a ser discutido é representatividade. Por isso que é importante que haja somente este aumento, sem a retirada de deputados para estados como o nosso. Assunto que certamente a gente ainda vai trazer muitas vezes aqui, porque impacta a população piauiense como um todo. São investimentos que deixam de ser feitos, são recursos que podem deixar de chegar a via ao Piauí, né? Como disse Severo, é urgente. Urgentíssimo. Bom, vamos falar de alinhamentos entre deputados e vereadores aqui da capital? Isso mesmo, Aline. Uma conversa que ocorreu hoje pela manhã na Câmara discutiu a forma de atuar destes deputados do Progressistas. A Lívia acompanhou a reunião e o presidente do PP estadual, Joel Rodrigues, fala os detalhes da expectativa para esse alinhamento. Alinhar nesse posicionamento de Assembleia, de Câmara. Nós sabemos o papel importante que tem os vereadores de Teresina como Assembleia Legislativa nessa construção, né, de um projeto importante para o Piauí, para os piauienses, e tem que ter essa unidade. Mais do que isso, estamos trabalhando na construção de uma chapa proporcional, tanto aqui para a Assembleia Legislativa, fortalecer também os nomes aí para a Câmara Federal e a participação dos nossos líderes de Teresina, da Assembleia, os vereadores, vereadoras e os deputados, no sentido também de apontar o rumo que a gente deseja para ter uma composição, uma boa chapa majoritária e proporcional para a Assembleia e Câmara Federal no ano de 26, oposição no estado do Piauí. É a oposição se articulando para se fortalecer para as próximas eleições. Principalmente no proporcional, né, Aline? Se a oposição já enfrentaria dificuldades concorrendo com 10 federais de 30 estados, imagine se reduzir o número. Então o bloco começa a se articular para desenhar essas 2 chapas que deve ter mesmo Progressistas como principal partido de oposição no estado.
Tássio Cruz, é sempre um prazer contar com você aqui no Jornal Cidade Verde. Grande abraço a você, grande abraço a todos e até a próxima segunda-feira ou até amanhã. Até a próxima. Até amanhã. Sempre está com a gente. Muito obrigada.